Índina, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem que é você? Beleza. Então, eu sou a Índia, sou médica veterinária, trabalho, né, na Ecovet, empresa de laser e LED. Estou nessa parte do departamento científico, na questão de pesquisas, né, com faculdades, elaboração de protocolos. Sou membro sócia fundadora também da Brafivet, que foi fundada ano passado, lá em Botucatu, né? E sou especialista em equipamentos eletromédicos, principalmente de laser e ozônio. Olha que legal, né? Que Ai, bacana. E, as piadas, as duas são top. né, você é viciado em tecnologia? A gente nem imagina que seja, né? Imagina, nem um pouquinho. Nem um pouquinho, né? Então, Índina, como é que funciona essa questão? Como é que, para você, essa questão do laser entrou na tua vida? Como é que foi? Então, através da Eco, né? Foi onde eu comecei a ver todo esse mundo, e é um mundo fantástico, principalmente na questão de pesquisa mesmo, né? A gente vai descobrindo cada coisinha, começando na parte local, na parte de lib, e aí a gente vai vendo, tem laser puntura, é um universo assim completo, que dá pra gente trabalhar várias coisas. E no congresso eu vou falar de duas terapias, né? A terapia lib, que na parte humana tem uma utilização que faz tempo, né? Desde 70 eles começaram a utilizar na Isso. União Soviética, né? Principalmente para a parte cardiovascular, né? Numa questão de aumentar débito cardíaco, na questão de isquemia. E eu vou falar também da terapia transcraniana, que de uma época para cá, né, de 2019 para cá, tem sido utilizado bastante na questão de animais, já que antes era utilizado também na questão de humanos, né? Em depressão, em Parkinson, a gente tem, assim, utilizações inúmeras. E não só. Eu sou suspeita de falar sobre esse assunto, né? Eu tenho uma Não, a metodologia transcraniana é meu amor, específica. assim. Eu brinco que o Rumble é meu amor eletromagnético. Enfim, né? Então, não, fizeram até um meme dele. Me mandaram no celular, né, com a fotinho dele, um amor eletromagnético. Eu morro de rir quando o pessoal faz esse tipo de coisa. Mas, assim, é aquilo. Eu desenvolvi esse trabalho desde 2016, 2017. Foi quando eu comecei, Uhum. né, a estudar isso. E hoje a gente vê que esse uso da fototerapia transcraniana também, né, nessa questão dos pets, ajuda bastante por questões neurológicas mesmo. Eu vejo isso em loco aqui em casa, né? Então, o pequeno tá ótimo. A questão de sinomose, né? Fase sequela, fase ativa, a questão de mioclonia, assim, é imensa a utilização dela. Assim, a terapia que eu amo Agora, de paixão, todas as a terapias. partir de junho, eu, Fernanda Alzamor e a Poliana vamos estar desenvolvendo todo um protocolo agora de PET também. Porque é Que aquilo, legal. começou pelo humano, né? Foi o Uhum. contrário, a fotobiomodulação transcraniana foi o contrário. Ela começou muito mais em humanos, né? E tá indo agora para a área PET, né? Pela questão da dosimetria mesmo, né, Indina? Tem essa questão da Sim. Mas, na dosimetria. verdade, os trabalhos, né? A gente fala que começa em humano, mas os trabalhos são desenvolvidos em camundongos, né? Em coelhos, Sim. acaba sendo da veterinária, né? E essas Mas o questões de problema é que dose acabou. também. Teve eu acho que teve acabou tendo um delay aí, porque o que acontece? Teve camundongo, coelho, e aí depois foi para o humano, e a parte pet mesmo ficou uma lacuna, né? Isso foi uma coisa que a gente Exatamente. tem comentado. Teve desenvolvimento com Uhum, cavalos, exatamente. Não teve Todas com essas coisas que cavalo, teve. a questão seria mais relatos clínicos, né? Tudo tem que Sim, publicar. E a gente não tem tem jeito. casos inúmeros de animal que não andava, de voltar a andar e a gente ficar, meu Deus, que terapia é essa? É uma coisa muito louca, né? Não, eu sempre brinco nas lives assim, que o veterinário que cuida dos nossos cachorros, ele fala que ele não ganha dinheiro comigo. Por Porque que você faz será, laser né? em tudo, né? É seu A gente mesmo? faz laser neles, eles estão sempre bem, né? Aí ele olha e fala assim pra mim, você veio vacinar? Ah, tá. Tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele, então tá bom. É até engraçado isso, né? A gente até brinca. Vamos falar o quê pra ele? É verdade, né? E ele brinca, ele, esse laser, né? Esse laser. Aí eu falo pra ele assim, ó, você tem que começar a aprender isso, né?
Porque é a medicina do futuro, tanto a medicina, né, humana quanto a medicina veterinária, não tem jeito. Exatamente. Né? A utilização também na parte humana não tem nem o que falar, né? Questão de É, Covid, né? Questão da fono também, né? Que é a sua área. tem, Então, que está todas. entrando, né, agora, desde 2018, que a gente começou a ter cursos, né, para a parte da fono. Assim, eu tenho alguns amigos que estão há mais tempo do que eu, era mais mato quando eles chegaram, mas, assim, é muito legal isso, né, Uhum. de você ver essa evolução, né, de como está sendo isso, né, essa questão da evolução e tudo mais, né. Então, eu fico muito feliz que a medicina veterinária tem se integrado a isso, né, porque realmente, assim, os nossos pets fazem parte da família, né? Eles não deixam de ser os nossos filhos e tudo mais, e outras coisas também, né? Então, Exato. enfim. Essa daqui, por exemplo, ela tinha um hiperadreno. E Libe? Não sei onde tá. Não tenho ideia de onde foi para esse hiperadreno, né? Então, assim, eu É, tenho em loco isso em casa, né? É muito legal, assim, ela chegou com hiperadreno, a gente foi desmamando a medicação, trabalhando uhum. com ela e hoje ela não tem mais nada. Então, Nossa, muito assim, bom. você. É importante mesmo manter a medicação e, né, não tirar a medicação de uma vez e deixar, né? A gente foi desmamando a medicação, em 3 meses ela não tinha mais nada. 3 meses. Nossa, maravilhoso. Quer dizer, você Maravilhoso. deixar um pet sem medicação, né? A qualidade de vida dele melhora muito, né? Então, Até questão de assim. estresse, né? Que é uma terapia que não. Principalmente quando a gente fala de laser puntura, por exemplo. Tem animal que é muito reativo à agulha, a gente consegue driblar Fazer tudo com isso. laser, Fazer com né? laser. E trabalhos mostram que tem o mesmo efeito, efeito semelhante de pico, né? De ação ali. Então, é muito bom. Isso é bem bacana. Assim, Índia, conta pra gente um pouco das novidades da Ecovet, né? Que a gente sabe que Dá tem equipamentos bem bacanas, entendeu? Tem uns equipamentos que a gente já tá querendo comprar. Então, a gente vai ter uma novidade, talvez mês que vem ou meio do ano, assim, com cores novas, né? Tá surgindo algumas pesquisas e a gente vai lançar algumas cores novas no mercado. Mas para falar um pouquinho do equipamento, né? A gente consegue aí fazer praticamente 5 terapias no equipamento. Ela é bem bacana mesmo para essa questão. Questão de laser puntura, aplicação local, fazer transcraniana, fazer terapia lib, né? É totalmente completo, praticamente uma clínica dentro do equipamento, né? O que a gente brinca. Porque ele tem cluster, né? O equipamento. Tem, a gente faz aplicador, uma aplicação um pouco maior, né? Ele tem o Uhum. cluster, as luzes combinadas, ele é bem bacana mesmo, dá pra gente associar bastante coisa. E não só fazer uma terapia, por exemplo, o animal que tá com uma dor, né? A gente pode fazer terapia livre potencializando efeitos da luz que vai vir depois, fazer a aplicação local e ainda fazer uma laser puntura, por exemplo. A gente consegue fazer várias técnicas, várias associações na mesma terapia. É muito Nossa, que legal. legal, que bacana. E você quer E, perguntar alguma coisa? e eu vou falar Quando, de um assunto lá no congresso, que é uma terapia nova, que eu achei em um artigo de Portugal. Então vai ficar lá para o congresso essa terapia que eu vou Olha, falar, hein? Surpresa. legal. quando você começou com o trabalho de transcraniana em animais, foi com qual tipo de animal? Tipo de animal. Doméstico, silvestre Doméstico. ou... Mas tem a utilização, como eu faço essa questão de mentoria também, né, com alguns parceiros, clientes, tem casos de tartaruga, que eu vou mostrar também no congresso, né, que estava com coordenação, casos Oh, de cachorro do mato. Então, são diversos animais, não só na questão de pequenos, mas, por exemplo, uma serpente com síndrome neurológica, por exemplo, né? Dá para fazer em diversos animais, não tem assim uma restrição. E hoje eu recebi o contato da Laura lá do Aquário, que é uma das nossas parceiras, que ela estava querendo saber da utilização em uma foca. Então, dá para fazer em diversos animais mesmo. Aplicação aquário da onde? Daqui de Aquário de Santos? São Paulo, de São Ah, Paulo. de São Paulo. A gente tem algumas Ai, parcerias, assim, vários parceiros renomados aí, que que trabalham nessa legal, né? fisioterapia e a da ozônio também. Você também E trabalha as com ozônio. doses... Opa, desculpa, te cortei.
Você também trabalha com ozônio, Indra? Também com ozônio. Faço essa questão também, né, de mentorias, palestras, cursos, né? A gente faz os workshops lá também, desde da utilização lá no comecinho até modos de aplicação, as terapias em si, né? Como aplicar, as doses, bases, né? Porque cada animal é um animal, né? A gente vai mexendo dose, vai modulando o equipamento. Isso que é legal na eco também, a gente modula o equipamento de acordo com a espécie. Por exemplo, uma ave, né, ela é um pouco mais sensível. A gente acaba utilizando ou doses, a aplicação pulsada ou diminuindo a potência. E a gente consegue modular isso no equipamento também. Né? Ou um animal que tem, por exemplo, um hipoadreno, a pele, né, mais fininha, mais sensível, a gente também consegue modular tudo isso. É interessante, né? Porque aquilo, a gente, na medicina veterinária, a gente não está lidando só com mamífero, que nem é no caso do humano, né? A gente lida, né, com ave, né? Com réptil. Insetos, está crescendo bastante também a utilização de animais invertebrados. Vai ter uma foto que eu vou mostrar na aplicação também. Um animal tipo aranha, né? Vários, diversos, desde de um inseto até um animal silvestre, tipo uma girafa dá para utilizar. É. E aí é que tem a questão, eu acho que a dosimetria para vocês é muito mais ampla, né? Essa questão da dosimetria, né? Acaba sendo muito ampla, até por questão de pesos e tudo mais, né? E aí eu acho que o equipamento tem que acompanhar também, né? Exatamente. Exatamente. Senão a gente não consegue fazer as terapias, né? Pode falar. De forma grosseira, a espessura da pele em si, dependendo do animal, é mais grossa ou mais fina. Da aplicação em si, quanto que penetra? Não entendi a pergunta, ficou bem baixinho. Seria mais, por exemplo, numa tartaruga, a epiderme dela é muito mais grossa do que, por exemplo, de um cachorro. Exatamente. Então você vai necessitar de um pouco mais de potência para poder penetrar na célula em si. Exatamente. A gente fez um teste num curso lá na Serra da Cantareira, se não me engano, da VetBR. Com a carapaça, né, em si, com a penetração da luz. Ela acabou atravessando com a vermelha. Ela tem aí uma espessura de 2 centímetros. Eu tenho uma foto, tá em algum lugar no meu celular que eu não achei até agora. Mas depois, quando eu achar, eu mostro. Não, e isso é interessante, né? Porque assim, a luz vermelha, a gente acha, no mamífero, ela tem muito mais penetração. E isso pode variar no animal também, né? Isso tem alguns estudos falando sobre isso, né? É igual questão de aplicação em peixes. Dá para fazer? Dá, a gente também tem, né? E é tudo muito acelerado em peixes. Dá para fazer também. Eu falo, ué, mas como eu vou fazer no peixe, você tem que secar a região que eu vou aplicar para não ter aquela reflexão e retroespalhamento. Como é que eu vou fazer isso? Posso colocar ele numa esponja, anestesiado, né? Seco a região e faço a aplicação. Nossa, que interessante, né? Você vê até no peixinho, gente. Eu vou mostrar muito legal, né? no congresso. Vai ficar tudo pro congresso para não mostra nada, por favor, o pessoal ficar curioso, né? Porque até eu tô curiosa. Eu acho que eu vou assistir tua palestra. É que você não viu também o que né? Funciona. Né? Como é que funciona? Ele com certeza vai assistir, mas assim, cara, é muito doido isso, né? Porque tem as questões de penetração mesmo, né? E aquilo, a gente vê que isso vai ser o maior desafio hoje em relação à veterinária. Eu converso com alguns veterinários, né? Tudo, até que vão palestrar no congresso, e eles comentam muito essa questão mesmo, né? De começar o estudo com cachorro, com gato, passar para o gado, né? Enfim, para ir cerceando isso, porque não é que nem humano. Humano, né? É humano, ponto, né? Vocês têm muita variação, né? Então o pessoal comenta muito isso, que o grande que hoje da questão da veterinária é a questão dosimétrica mesmo, por questões, né? Dessa diferença muito grande, né? De público, vamos dizer, que vocês têm, né? É um público, né? Específico, né? Tem várias, né? Você atua, né? Silvestres, pequenos e grandes, né? Ele tá falando que varia muito da área que você atua. Tanto da área que atua. Silvestre pet tá longe, mas tá perto.
Mas tá dando um boom agora, né? Tá dando uma crescida. Uhum. As pessoas estão tendo mais animais silvestres em casa agora, né? Furão, questão até dos invertebrados que eu falei, né? Então tem aumentado Porra. bastante, como se fosse um membro da família, né? Igual a Perla falou ali no comecinho. Não, os membros da minha família é nível hard aqui, só Todo dia que laser. você chegar com uma cobra em casa, eu saio. Outro dia ele falou que ele quer uma cobra. Eu falei, você para de ser doida. Ele entra com a cobra, eu saio, né? Então eu morro de medo. E ele fica tirando sarro. Ele, não, eu vou comprar uma cobra. Eu falei, Mas pelo amor de depois Deus. acostuma, depois acostuma. Não, não costumo, não. Você para de ser doida, não incentiva, porque aí ele vai achar que é legal. E aí eu tô ferrado, vou morar na tua casa, tá? Então você pode ser doida. Não, mas assim, é legal essa questão do pet, porque assim, a gente vê, a gente aqui em Santos tem um grupo grande de Spitz, né? E Uhum. assim, muitas vezes tem as questões de patela, as questões de displasia, coxo femoral, questões de prolapso de Tem também, traqueia, né? De né? dermatite também. Alopecia X, eu tenho um que tem alopecia X, quer dizer, que você olha ele parece um urso, que será, né? Enfim, então assim, o que acaba acontecendo? Eu vejo muitas vezes o desespero do tutor de resolver Uhum. o problema. E se você tem tecnologia para resolver, fica mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo. Então eu percebo muito isso. Era uma coisa que eu percebia muito nas minhas amigas, né? De, ai, pô, Uhum. Perla, olha, nossa, tá com problema na patela, grau 2 e tal. Aí começa a trabalhar com laser e começa, né, a regenerar aquilo. E é muito rápido, é muito mais rápido do que no humano, Uhum. né? Então, assim, eu tive alguns casos aí de sucesso em relação aos pets, por curiosidade mesmo, entendeu, Indina? Porque as Uhum. pessoas viam nos meus cachorros e pediam para que eu ajudasse, né? Hoje eu já tenho alguém para fazer, fica mais fácil. Mas assim, é aquilo. A gente percebe isso, né? O desespero muitas vezes do tutor de dar uma qualidade de vida para aquele cachorro, né? E aí, poxa, caramba, o que eu faço? Aí enche de remédio o cachorro, né? E às vezes Uhum. nem precisa, porque o laser por si Exatamente. só já vai ajudar, né? Então Ele eu vai via muito auxiliar. isso, né? E era uma coisa que, assim, eu olhava e falava, caramba, o meu nunca teve isso. Às vezes eu vejo minhas amigas falando, meu cachorro tá doente, não sei o que lá, eu olho e falo, vamos fazer um laser? Vamos fazer É um a louca do laser? laser, é igual eu aqui em casa. Não, A assim, louca é de tudo muito laser. legal. É tipo vó Que nem a Corniche. gente, recentemente, o Iago acabou cuidando de um cachorrinho de uma amiga nossa, ela adotou ele e ele tava com alopecia por bactéria. E a Uhum. gente, uma única aplicação de PDT, o cachorro simplesmente, os pelos dele começaram a nascer e ele faz um mês e Maravilha. meio que fez, o pelinho dele já tá bem cheinho, é um Spitz que foi adotado. Então, assim, é muito Uhum. legal você ver essa resposta, né? E eu acho que realmente a veterinária tem que se render a essa luz, né? Isso, assim, é muito visível, né? O quanto isso funciona, né? E tem crescido bastante aplicações das outras terapias também, né? Não só na local. A PDT, ainda bem que você tocou no assunto, maravilhosa. Tem comparações de PDT versus antibióticos de ganho de dias aí de 28 dias. É uma coisa assim absurda, né? Só de não ter que ficar manipulando o animal, estressando também, causando resistência, né? Que é uma coisa que o laser não vai É, causar. e dando remédio, porque assim, os meus, pelo menos, eles sabem que é remédio, eles cospem, mesmo dando na comida, é uma coisa de doido. É difícil pro tutor, às vezes, dar medicação, né? Isso é muito complicado. O gato é um pouquinho mais fácil que o cachorro. Tudo bem que tem gato que também, né? Vamos comentar. Mas Menos. assim, mas é um pouquinho mais fácil. O pessoal, pelo menos os É tutores de gato, falam que é porque mais gato fácil. tem uma personalidade própria. Você não tem como. Né? Então, assim, gato tem personalidade própria, é verdade. Mas, assim, eu acho que é legal essa questão de você tirar um pouco da medicação, né? Então, hoje a gente tem terapia neural, hoje a gente tem cachorros que usam cannabis, né? E eu acho Uhum. isso, nossa, é bárbaro, porque realmente você dá uma outra qualidade de vida, né, Indina? Exatamente. Com o ozônio também a gente consegue fazer várias associações, fazer uma integrativa mesmo, né? Está crescendo bastante essa questão de utilização da medicina integrativa. E Tem se aroma mostrado também, né? O pessoal tem usado bastante, né? cromo O uso do também, né? óleo essencial.
essencial tópico, né? Para questões de pele nos cães, nos gatos. A gente vê bastante isso, né? Então, eu falo assim, nossa, outro dia eu falei assim, cara, faz implante de ouro. Eu falei, uau! Achei bárbaro isso, né? Para a questão da dor, para cachorros que têm artrose. Quer dizer, você imagina, você usa o laser e faz um implante. O quanto esse implante vai ficar até mais tempo, né? Em ação, Exatamente. Já entende? chegou a fazer a aplicação assim também. Então, É um efeito muito legal, né? absurdo. Assim, eu vejo isso. E assim, Indira, como é que tá as pesquisas em relação à veterinária? Você acha que tem crescido? Como é que tá essa questão? Tem crescido sim. Essa questão da alopecia X, tem um artigo que eu tinha visto há um tempo atrás, italiano, na Associação Brasileira de Dermatologia Veterinária. O pessoal falou, nossa, e a alopecia X, será que dá para fazer? Será que não dá para fazer? Aí achei esse artigo, associando as três luzes, né? A azul para uma limpeza prévia, questão de bactéria, questão de fungo, coisas mistas. E a vermelha com a infra para uma questão de repilamento, né? Estimulando a microcirculação no folículo piloso, diminuindo edema e acaba repilando mesmo. Tem até um caso de um cachorro do mato que foi mordido por um cão à briga, que eu vou mostrar lá também no congresso, de antes e depois. Teve aí uma recuperação de 10 sessões e na terceira, né, 13ª ali, não estava com repilamento total, foi feita a dose para estimulação, né, do folículo ali, e 3 sessões já repilou totalmente. É uma coisa assim absurda, né? E questão de transcraniana também tem crescido bastante. A gente acaba utilizando as doses feitas em pesquisas para humano, né? Então, a gente vai conversar também a questão de doses, de penetrância dessa luz, né? A gente fala, a vermelha não tem uma penetração tão legal, mas tem alguns estudos mostrando que a vermelha entra no encéfalo até 2 centímetros, né? Então, a gente Tanto não... é que no método LBA, no método que eu desenvolvi, eu uso vermelho e infra. Eu não uso só infra. Exato. Entendeu? E é melhor Porque a estímulo da circulação, né? exatamente. E a gente usa o efeito fotoenergético. Né? Existe uma coisa chamada efeito fotoenergético. Então, se você dá essa energia, o efeito fotoenergético vai fazer o seu trabalho. Né? O laser é uma solução procurando problema. Já diria o pai dele, não é verdade? Né? Meio menos falava isso. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? O efeito fotoenergético, né? Que Tina Caro fala tão bem nas teorias dela. Então eu acho que isso que é o interessante. Como você trabalha isso, né? Eu falo assim, a questão da alopecia X, né? A gente demorou quase 6 anos para ter essa classificação no nosso primogênito, tá? Porque eles falavam várias coisas, até que um deles realmente falou, não, pera, é alopecia X, tal, tudo. Só que assim, ele tem uma genética que ajuda, né? Tem isso. Por seu spitz, né? Então, enfim, ele tem muito subpelo, então isso também ajuda, né, na recuperação. Mas a gente percebe que quando a gente trabalha tanto o laser vermelho quanto o infra com ele, realmente a resposta é outra. A gente fez outras tentativas de só trabalhar com infra, só trabalhar com vermelho, e não funcionou tão bem quanto as duas luzes juntas, né? E é aquilo, a gente, por exemplo, ele fica com algumas questões tipo feridas mesmo, né? Então aí a gente tem que entrar com o PDT ou com o LED azul. Quer dizer, então, é aquilo, você tem que saber o que você está fazendo, entender dessa luz, né? Para você dar um bom resultado. Não só em humano, mas eu acho que na veterinária é a mesma coisa, né? Exato. Então, é uma coisa que eu percebi, né? É aquilo, assim, quando a gente fala em tricologia cabelo, as pessoas também falam muito no vermelho. E a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Porque o infra também ajuda nesse folículo. E aí é que tá, não é diferente no pelo do cachorro. Não é tão diferente assim. Então isso realmente me chamou muita atenção. Por eu ter a noção da tricologia, quando eu comecei a trabalhar o Gucci, eu falei, opa, peraí, não tá funcionando bem, vamos tentar colocar as duas luzes juntos. E aí foi quando realmente deu certo. Né? Então eu acho que é uma experiência... Né? Por tentativa e erro. É aquilo, né, Indina? Eu não sou veterinária, mas entendo do laser, né? Então eu fui fazendo os meus cachorros, né? Aí teve uma época que tava ficando esquisito, porque eu não sabia se eu era
fonoaudióloga veterinária, porque a galera vinha aqui em casa para eu ajudar os cachorrinhos. Eu falei, gente, tá ficando estranho, né? Tá ficando esquisito. Entendeu? Mas eu entendo o desespero do tutor, né? Assim, a gente quer que o cachorro fique bem, quer que o cachorro tenha qualidade de vida, né? Então dá para entender um pouco esse desespero. Aí agora quem toma conta dos cachorros é ele, não sou eu mais. É porque muita da parte de veterinária tem muita desinformação, até mesmo hoje em dia. Por exemplo, fazer uma pesquisa, às vezes, simples de veterinária se torna uma coisa absurdamente difícil porque tem pouca informação. Por exemplo, um exemplo meio esdrúxulo. Eu tive que fazer uma pesquisa sobre algumas raças de caprinos, de corte, leite. E para achar rendimento, peso médio, não achava. Não tinha pesquisa, não tinha nada. Você tinha que caçar num site específico, depois de procurar por um monte de tempo para conseguir achar uma coisa. E é por isso que muitas vezes o tutor, quando você vai explicar a situação, ele entra em desespero, porque ele não sabe o que fazer. Não tem respaldo, não tem notícia, não tem nada. Não tem o Dr. Google que nem tem no humano, né? Assim, Então, o Dr. Pet, o Google não funciona tão bem, né? Não, mas engraçado é assim, eu vi no Google que não sei o que lá. Ou então informação totalmente desencontrada, né? Totalmente desencontrada, né? É aquilo. Eu passei muito tempo, Indina, me sentindo culpada, porque o que acontece? Quando o Gucci veio para casa, a gente fazia a história da tosa Blue. Eu achava que eu tinha provocado a alopecia nele, por falta de informação. E não foi isso. Ele realmente tem uma alopecia X, né? Chorei muito por causa disso, sabe? Mas é por causa da desinformação. Porque é bonitinho, todo mundo acha que é bonitinho, tá que nem ursinho, e não é o que acontece. O Spitz não pode, né, ter esse tipo de tosa. Porque ele é uma raça primitiva, tem todo... E aí, assim, graças a Deus, eu tive uma grande amiga, que é a Daniela Sato, que é tutora de 6, né, Spitz, e que me ajudou muito a entender. E ela falou para mim, Perla, não se sinta culpada, você não conhecia a raça. Você comprou, né? Você teve porque ele é bonito, porque ele é fofo, né? E assim, é complicado isso. Hoje eu não faço nem, imagina, só aquele trimming bonitinho, tal, para acertar o pelinho. E pelo amor de Deus, não coloca a mão no subpelo deles, né? Então, assim. Mas, e tanto é que a groomer que trabalha com os meus cachorros, né? A Guga, aliás, um beijo grande para ela. Ela trabalha com laser. Ela é a única groomer em Santos que trabalha com estética com laser. Olha que bacana, né? Então, assim, chegou na estética, né? Isso também dos cães, né? Em todas as áreas, né? Esse crescimento. Né, assim, porque ela é especialista em Spitz. Então, o que acontece? É muita alopécia. É muita tosa que foi errada. Então, ela precisa ajudar esse tutor. E foi muito legal, porque em 2020 ela fez a capacitação comigo, né? Eu falei para ela assim, olha, eu vou te ensinar o que eu aprendi com os meus, né? E super certo, e ela faz um baita sucesso aqui em Santos. Eu acho que isso é legal, né? Poder passar o conhecimento e as pessoas conseguirem auxiliar, né? Sim, porque ela realmente trabalha com essa parte estética, com shampoos específicos, né? Condicionadores específicos. Ela trabalha com uma linha muito boa. Então, assim, ia trabalhar essa questão da luz, né, com eles. E realmente ela tem ajudado muitos cães em relação a isso, né? E eu acho que isso que é o legal, né? A gente conseguir ter essa resposta, né? A gente tem, por exemplo, questões mesmo articulares desses cães. Cães têm artrite, cães têm artrose, né? Principalmente na questão de idade, né? A Derby, por exemplo, que a gente pode tratar com PDT, né? Sem tanta... E ovinos, tem muito trabalho. Né? Então, assim, falando no assunto de ovinos, eu lembrei de alguns trabalhos, questão de ovino, né? Na questão de... Opa, esqueci a palavra. De parasitas, né? Na questão de berne também. Não, assim, por exemplo, o otite, você consegue trabalhar um protocolo PDT ali, lógico, com cuidado por causa do ouvido, mas, poxa, você tira esse cachorro da antibiótico terapia muitas vezes, ou se você tem que entrar, é muito menos tempo, né?
Então, quantidade Exato. muito Outra coisa legal no laser é a questão de prevenção também, né? A sim, recidiva de otite, você pode fazer uma questão preventiva também, né? sim, Melhorando para que não tenha novamente aquela otite, né? sim. Então, É aquilo, a nossa última adotada, ela teve a questão do otite. Em 5 dias que ela estava em casa, a otite tá onde? Não sei. A gente não sabe. Até A otite sumiu. o que mais me preocupou dela foi a. O que mais preocupou a gente, porque ela tem uma displasia coxofemoral, a gente não sabia. Muito tempo de confinamento, ela foi confinada, matriz de canil e tal. E aí ela deslocou o fêmur. e Bom, aí o que que você fez? laser. E aí o que aconteceu? 2 dias depois, ela já estava correndo de tala. Ela estava correndo de tala. Ela deixou a gente assim em pânico. Falou, meu Deus do céu, acho que é melhor a gente fazer laser para ela sentir um Ai, pouco de dor, você me lembrou de né? um caso. Me lembrou de um caso né? agora. Questão de prevenção ou questão no pré, né, na pré-cirurgia, fazer também o laser, né, de forma preventiva, evitando questão de analgesia, de inflamação, de dor, né, principalmente em desbaste de dente. Teve um caso muito legal de uma colega que eu estava auxiliando, ela falou que fez a cirurgia em um animal, roedor, né, fez o coelho, fez o desbaste, aí ela falou assim para a doutora, como fez a cirurgia, talvez ele não consiga comer comida sólida, vamos fazer líquida. Ela falou que a tutora ligou para ela e falou assim, então, ele tá comendo comida sólida. Ela falou, não, não acredito, porque ela fez o laser antes. Antes. No caso dela, a gente fez o laser antes, né? Aí fez a tala, né? Tudo, colocou no lugar, tudo. Foi difícil de colocar, porque realmente ela tem uma displasia importante. Aí, Uhum. beleza, a gente continuou trabalhando com laser, né? Não é uma displasia coxofemoral de grau severo, porém é de um grau intermediário. Não é algo extremamente prejudicial ao animal, mas é algo que Uhum. tem que se tomar um cuidado maior. Não é. É uma coisa moderada. Mas assim, a gente trabalhou com ela com laser e ela corre, ela pula, feliz da vida, como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei, gente, dá até um pouco de medo, né? Porque é aquilo, ela tá super bem. Mas, né, enfim, e agora ela tá ganhando peso, porque ela veio muito magrinha. Então, Uhum. agora ela sobe escada, enfim, só chora para descer porque ela é preguiçosa mesmo. Não é que ela tenha medo, não, ela até consegue descer. Mas ela acha mais legal a gente pegar ela no colo. Então, assim, é muito interessante a gente ver essa experiência, né, com a veterinária indo para um rumo muito legal, né? Eu acho que assim, vai ser. Eu acredito que daqui a algum tempo a veterinária esteja como é a odontologia, né? Todo mundo cheio de laser. E é uma realidade muito próxima. Eu espero que isso aconteça realmente, porque eu não tenho nem o que falar do laser. É uma terapia totalmente Assim, você, fantástica. em termos de vendas, você percebe que isso tem crescido em termos da veterinária realmente correr atrás dessa vamos dizer assim, de entender como é que funciona o laser, de realmente colocar isso em prática. Eu percebo isso nos treinamentos, né? Às vezes chega cliente que fez o treinamento há um tempo, vem perguntar de protocolo atualizado, querer se especializar mais, questão de curso, né? Eu percebo isso também dos clientes. E como é que funciona essa questão da mentoria? Que você falou que vocês têm a mentoria aí na Ecovet. Como é que funciona isso? Vocês têm cursos? Como é que funciona? A gente tem alguns cursos online e atualmente eu faço a cada 15 dias, né, quinzenal, treinamentos de laser e de ozônio. Então, dura em torno de 2 horas e meia, vai desde a parte da história, efeito das luzes, dosimetria, né, como que a gente pode escolher uma dose legal, assim, tem animal, pensando que cada animal né, cada um tem a sua espécie, cada um tem sua particularidade, a gente vai então trabalhando e fazendo uma dose base para ir adaptando, né?
Questão das técnicas também, de como ela pode ser utilizada, como que é feita a PDT, como que é feita a laser puntura, né? A gente vai falando tudo isso nos treinamentos, tanto de laser quanto de ozônio. Então, a gente E dá quanto um tempo? treinamento É legal. um dia esse treinamento? Como é que funciona? A É gente faz online, presencial? mais ou menos 2 horas e meia. A gente faz umas duas Tá. horas e meia. É bem pincelado, né, para o pessoal, para dar um start, para o pessoal ir procurando depois, né, alguns outros cursos que possa fazer. Mas também tem curso que dura 8 horas, né, 10 horas assim, em parceria com algumas instituições também. Entendi. Esse que você está falando de 2 horas e meia, ele é presencial em Campinas, não? 2 horas e meia a gente faz ele online. Faz ele Online. online Ah, porque a gente entendi. junta, são muitos clientes, né? Então a gente junta, às Uhum. vezes tem uns 40 clientes, 30 clientes ali, como é quinzenal, eu tento dividir, né? Mas Entendi. como é bastante, eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo. Um ou outro pontual acaba indo até lá, a gente faz treinamento de manuseio, né? Desde o começo da parte de A gente, história a até. gente tá querendo ir aí. A gente tá querendo ir aí. A gente tá Ah, esperando o a convite, Carol tinha comentado comigo. né? Ela queria A gente tá conhecer. querendo ir aí, né? Ah, Uma sim, pergunta. nossa, vai ser um prazer. Você já pegou algum caso de algum animal com uma fratura múltipla com deslocamento ósseo? De Não. questão. Aquela questão de lesão cumulativa, por exemplo, Sim, sim, não, ainda não. Só em questão de corte em bisel, né? Aquela de fratura em corte em sim, bisel, mas com remodelamento ósseo legal também. Né? sim. Porque a gente vai ter depósito de colágeno, elastina, fibroblastos, daí a gente consegue ter esse reparo ósseo. Bem Mas com bacana. certeza funcionaria, né? Eu acho que Com um certeza caso desse, funcionaria, com certeza funcionaria. Em qualquer tipo né? de lesão, né? Se a gente for pensar É aí. verdade, verdade. Indna, tem algum site que o pessoal da veterinária possa tá olhando os cursos, entrando em contato aí com vocês? Tem sim. Ó, lá no Insta da Eco, lá na bio, tem um Linktree. Aí tem algumas questões de curso, né? A gente também tem uma coisa muito legal que é a newsletter, que eu também faço parte, né, dos conteúdos, então eu que escrevo os conteúdinhos lá que tem na página da Eco, tem muito conteúdo, né? E essa newsletter é bem legal porque sai protocolos atualizados, diferentes. Às vezes sai Uhum. protocolo em suíno, já fiz protocolo em jacaré, várias coisas que a gente vai Vários colocando lá. protocolos, vários. É bem legal, porque daí recebe toda quinta-feira, hoje saiu de suínos, toda quinta-feira no e-mail. Então, se por acaso alguém que está assistindo aqui quiser também que receba a newsletter, é só escrever, entrar no nosso Insta, né, mandar uma mensagem, colocar o nome completo e o e-mail. E a gente manda, né, toda semana, quinta-feira, aí, esse notícias da VET que mais se destacaram, né? A gente tem o Farejando Mídia, os protocolos e em questão do nosso Insta também os conteúdos que mais se destacaram. Então tem bastante conteúdo, a gente gosta de nutrir bastante. Ai, que legal, que bacana. Nossa, que bom. Eu Quanto acho que a mais veterinária informação, melhor. merece. Aham. Eu acho E que a a veterinária veterinária tem mais merece, interesse, né? né? Eu acho que isso é muito legal e é super positivo, né? Porque a gente realmente precisa. Eu acho que o que eu percebo é que a veterinária realmente tem essa necessidade de ter equipamentos específicos, né? Também. Não só que seja de humanos, mas que seja coisas dosimétricas específicas. Eu acho que isso é muito Exatamente. legal. Eu acho que a Ecovet teve essa, vamos dizer assim, essa sensibilidade, né, com esse grupo aí de profissionais, né, que não deixa de ser da área de saúde, né? Enfim, Uhum. então eu acho que a Eco está de parabéns em relação a isso. É uma marca que a gente está começando a estreitar uma parceria, né? E, enfim, eu acho que isso é muito legal. Tem muita coisa para desenvolver ainda, né? Vai que a Tem, gente nossa, desenvolve como tem. alguma coisa de transcrânio num capacetinho, uns capacetinhos, Nossa, isso umas, seria muito bom em humano, né? né, tipo umas Ia ficar telinhas, fofinho né? Não, já pensou? também. Colocar uma cabecinha dessa, que bonitinho, Não, ia ficar né? fofinho, mas Não, essa é a mais fofa.
Essa daí é a rainha do Rios, tá? Ela é realmente a rainha do Instagram, tá? Essa tem, ela é a pessoa que mais tem seguidores, entendeu? Porque ela só tem cara de fofa, mas Ela ela é é invocadinha, fotogênica. né? Ela é muito fotogênica, mas assim, ela é invocada. Ela é a Maria do bairro. Você não pode brigar com ela que ela chora. Ela super inteligente, né? Manipuladora. Eu brinco, ela é a verdadeira cachorra manipuladora, né? Ai, Então, que já delícia. viu, né? Mas ela, assim, quando ela teve um problema de patela com 6 meses. Nossa, Ela quebrou saindo da caminha. Sabe aquela coisa absurda? Saindo da caminha, quebrou. E aí, assim, ela realmente tem uma questão patelar importante, mas é aquilo, laser, né? Enfim, tá super bem também. E é aquilo, eu sou uma entusiasta do laser na VET, porque tudo isso, né, veio acontecendo na minha vida, né? Então, talvez tenha sido por isso que eu fiz tanta questão da veterinária tá nesse congresso, né? Porque a gente vê a diferença que fez, né, nessas exatamente. crianças, né, filha? Eu E eu adoro fico muito laser, mãe. rápido neles, né? É, Apesar deles não conseguirem falar, a gente vê o sinal clínico assim de uma hora para outra. não, é que nem a gente, que nem no caso da Cacau, quando ela deslocou, assim, em 3 dias eu falei assim, gente, nem vamos dar um anti-inflamatório, porque se ela tá pulando desse jeito, gente, é melhor tirar pra ver se ela fica com um pouco de dor, porque, assim, tava preocupante, ela saia correndo. Eu falei, gente, mas como é que pode? O cachorro tá correndo. Aí, assim, quando tirou foi perfeito, porque o nosso medo é que quando tirasse, deslocasse de novo, né? Porque foi difícil de colocar. A gente tinha essa Uhum. preocupação e ele falou que poderia acontecer, né? Que é raro, mas pode acontecer. E não aconteceu. Então, e assim, perfeito. Ficou perfeito, né? Então é muito legal isso, a gente conseguir essa qualidade, né? Eu acho que isso que é o bacana, né, da veterinária, de a gente poder dar qualidade de vida, como a gente dá pra gente, né? Dá pros nossos bichinhos também, né? Então, assim, eu sou Não uma tem nada que entusiasta da pague, área. não tem Apesar de eu nada ser fono, né? Apesar de eu ser fono, eu sou uma entusiasta da área. Eu acho que veterinário tem que trabalhar com laser, gente. Se você não que trabalha, vai tá conhecer, perdendo porque muita você coisa. precisa ter isso na tua clínica. Vai ser um diferencial, pode ter certeza. E você pode cobrar mais caro a consulta também, tá, gente? Então, também tem isso, né? Aí você pode Exatamente. comprar um super equipamento lá com a Indina te dá o treinamento, que é super bacana, né? A Indina é uma pessoa super legal, assim, em relação a ajudar e tudo mais. Então, pessoal, eu acho que quem era veterinária tem que realmente entrar na área da tecnologia. Não pode ficar mais obsoleto, né? Não tem nem porquê mais, né? Com tanta coisa boa acontecendo, né? Enfim, E né? não falta resultados, né? Não falta pesquisa. Assim, questão de pensando em terapia livre, a gente vê aumento de saturação de oxigênio de uma hora para outra, índice Não, eu achei glicêmico muito. vai de uma hora para outra. Não, assim, o que eu achei muito legal é que nem o Jean, né? O Jean Guilherme. Ele vai falar de célula-tronco. Oi? Gente, tem célula-tronco na veterinária? Achei assim o máximo. Terapia Não, tem neural em crescido muito, veterinária. muito, muito. Uau, né? Eu falei, cara, como tem coisa bacana na veterinária, né? E assim, é um Uhum. campo muito grande. Então, poxa, por que não, né? Trazer vocês para esse Principalmente com essa congresso? questão da medicina integrativa, né? Que, igual você comentou, de aromo, de cromo, musicoterapia, né? De relaxamento, o animal ficar tranquilo, do laser, do ozônio, de eletro. Nossa, é Principalmente tanta coisa. animal de gado, né? Musicoterapia. Animal de gado, ele tá falando, musicoterapia. Sim, Principal. em relaxar, né? A produção de leite ser em maior quantidade. Nossa, assim, cada coisa que a gente vê, né, de tecnologia de avanço. Sim. E aquilo, tá tudo à disposição. É só você querer estudar, né? Ver o que se integra na prática clínica. Então, a ideia do congresso é realmente transformar a prática clínica de quem trabalha com a área médica ou médica veterinária, né? Então, a ideia realmente foi essa, porque é aquilo, eu trabalho com tecnologia já há algum tempo, né? E eu Uhum. vi que isso fez muita diferença na minha prática clínica. Aí eu comecei a ver amigos que também tinham, né, áreas distintas com
né? Transformando a prática clínica. Então, a ideia realmente é que as pessoas comecem a entender, quem não conhece as técnicas, né, na veterinária, o congresso ele acaba sendo uma vitrine para as pessoas entenderem como é que isso funciona. E aí você vê o que se integra, né, para a tua prática, né? Eu acho que isso que é o legal. Porque às vezes a pessoa, pô, gosta mais de uma coisa, gosta mais de outra. Não tem nada de errado nisso, né? A gente gosta de laser, né? Mas tem gente que gosta mais de ozônio, tem gente que gosta mais de aroma, tem gente que gosta do cannabis, e tá tudo certo, né? Né? Tem gente que gosta de tudo. De terapia. E tá tudo certo. O importante, eu sempre brinco, o importante é o nosso paciente, né? Ou impaciente, ter resultado, né? Eu acho que isso que é o importante. Ele tá tendo resultado? Então, ótimo. Não importa o que você fez. Importa é o resultado. Né? E eu acho que é muito isso. Então, Índia, eu super te agradeço aí a tua disponibilidade de ter feito a live hoje. Imagina, obrigada eu mesmo. que agradeço. Né? Você viu que eu trouxe 2 convidados especiais, né? Bibi, eu vi, nossa, chatinho. muito boa essa participação. Bibi revoltada. Ela foi até embora. Ah, eu fui embora. Agora eu não quero mais aparecer porque eu sou. Cansei, né? Cansei. Eu ofusco as pessoas, né? Trouxe o Iago aí, né, que tá fazendo veterinária, que gosta tanto da área. Ai, que legal. Eu fiz Colega aí. Vamos ser colegas já já. Seu colega. E assim, é aquilo. Eu percebo, né, nele essa questão realmente, né, de quanto foi importante eu trabalhar com laser e quanto hoje ele visualiza algumas questões, né, dentro da veterinária, já também com laser. Isso me deixa realmente muito feliz, muito honrada, né, assim, dele ter escolhido uma área que eu acho que é tão importante e eu tô super orgulhosa dele, né? Então, enfim, aí ele fica todo vermelho. Apesar de que eu fui reticente por muito tempo fazer. Ele foi reticente há muito tempo para fazer veterinária. Não era a primeira escolha dele, e eu acho que isso que é a parte legal, né? E a Bibi, quando veio para casa, mudou tudo, né? Foi ela que fez ele mudar de ideia. Até pela questão do hiperadreno dela, né? Então, eu acho que isso que é o legal. Às vezes a gente olha e fala, pô, é melhor mudar, né? E eu acho que a questão da tecnologia realmente vai muito nisso, né? De você mudar as coisas na tua prática clínica, né? Então, isso é muito, muito bom e é super positivo. Então, Índia, eu super te agradeço. Aí eu agradeço a Ecovete, o Lucas também que vai estar com a gente no congresso, né? O Thiago aí que super ajudou também. A gente vai marcar uma visita aí, a gente vai até aí conhecer vocês. Ai, gente! Agora que a gente pode andar sem máscara, a gente vai. Ai, bem, parabéns, Thiago. A galera da Ecofibra, metade da galera pegou Covid, né? Janeiro, fevereiro foi um tal de Covid lá, né, menina? Né? O Thiago falou assim, pera, não tá com Covid. Eu falei, gente, mas tá todo mundo com Covid nessa empresa? Ele falou assim, olha, pera, foi uma atrás da outra, né? Quando era Covid, estava com gripe, né? Mas todo mundo, né? Foi bem ruim, né? Então, esse foi um dos motivos da gente passar para online, né? O congresso. Se eu soubesse que ia ficar aberto, eu não tinha feito isso. Mas já foi. Né? Ano que vem. Então, o ano que vem a gente vai estar aqui em Santos, né? No litoral de São Paulo, com esse super congresso, que vai ser o segundo, se Deus quiser, né? E, enfim, então, obrigada aí, Indina, pelo obrigada carinho. Obrigada a você, viu, pelo convite. Pela disponibilidade. Isso é super legal. Eu acho que a gente tem que mostrar realmente o que a veterinária vem fazendo, né? E o que pode ser feito. E abrir um pouco esse paradigma, né? Que os veterinários estejam abertos a receber essa nova tecnologia, que para a gente, dos humanos, mudou já tanta coisa. Então, para vocês também pode mudar, né? Então, a Indina é um desses exemplos, né? Então, Indina, muito, muito obrigada aí pela atenção e pelo carinho. Obrigada a você, viu? E amanhã a gente tem o Dr. Ricardo Navarro, odontopediatra, né? Que é um grande amigo, uma pessoa que a gente gosta bastante também. E aí, sábado e domingo eu vou dar uma pausa, porque tem muita coisa ainda para resolver do Congresso, né? Para o Congresso ser um sucesso, a gente precisa estar na linha de frente. Mas segunda a gente volta com o doutor André Lopes, que é enfermeiro da InLaser, falando de laser e LED em feridas. Então, segunda-feira a gente só tem mais 2 lives
E assim, pessoal, já está encerrando, tá? A gente praticamente já está sem vaga para o pré-congresso. Então, quem quiser ainda fazer o pré-congresso, vai lá e se inscreve. Porque acho que tem pouquíssimas vagas, né? Ainda para a vaga do congresso, o congresso como é um pouquinho maior, a gente ainda tem vaga. Mas o pré-congresso a gente está bem apertadinho já. Então, pessoal, vai lá, se inscreve, né? O pessoal da veterinária está esperando vocês, tá? Então, www.congressolaser.com.br, tá bom? E aí, ano que vem, a gente vai esperar essa linda aqui em Santos para conversar pessoalmente com vocês. Pode tá deixar, bom? eu vou seguir, viu? Íngida, brigadão mesmo, tá? E eu vou encerrando por aqui. Obrigada, Boa noite, pessoal. Boa noite. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. viu? Obrigada, tchau.